Olá pessoal, vamos resolver mais duas questões referentes ao cálculo de probabilidades. Essa questão número 2 é uma questão clássica que envolve moeda, uma moeda lançada 3 vezes seguidas, tá? Então, jogou uma vez, saiu cara ou coroa, pegou de novo a moeda, jogou a segunda, viu o resultado, jogou a terceira, viu o resultado, tá? Qual a probabilidade de sair exatamente uma cara? Uma cara. Então ele quer que saia uma cara. Para isso acontecer, os outros dois lançamentos têm que sair o quê? Coroa, tá? Existem duas formas aí, pelo menos, de resolver essa questão. Uma aqui por exaustão, a gente vai escrever caso por caso que pode sair, né? É o total de casos. E aí a gente depois vê o que nos interessa, os casos favoráveis. Lembrando que a fórmula da probabilidade de um evento ocorrer, a gente pega o número de casos favoráveis e divide pelo número total, né, de casos. Depois a gente vai resolver de uma segunda forma utilizando análise combinatória. Então, o primeiro caso é o seguinte, eu preciso que você considere isso bem de praxe. Cara, a gente considera como Czinho e coroa a gente utiliza o K, tá? Vamos considerar assim, ó, tá? Que é o que normalmente os livros, né, nas provas utilizam. Mas você fica à vontade para escrever da forma que você quiser. Bem, como que isso pode acontecer? Jogando a moeda 3 vezes seguidas, o que pode acontecer? Qual é o total de casos possíveis? Concorda comigo que pode sair cara, cara, cara? Pode, tá? Pode sair cara 2 vezes e coroa no final. Pode. Mas essa coroa aqui, ó, 2 caras e uma coroa. Poderia ser assim, 2 caras e uma coroa no segundo lançamento. Entenda o seguinte, ó, primeiro lançamento, segundo e terceiro. Primeiro lançamento, segundo e terceiro. Sair 2 caras e uma coroa pode sair assim, no terceiro lançamento sair coroa, ou no segundo, ou no primeiro lançamento sair coroa, tá? Podem sair também uma cara com 2 coroas. Poderia acontecer? Poderia. Tá? Cara saiu no primeiro, mas essa cara também podia ter saído no segundo lançamento. Coloquei errado aqui, né? Que é coroa. Desculpa. Ou coroa, o cara podia sair no terceiro lançamento. Por fim, só teria mais o caso de coroa, coroa, coroa. Desculpa aqui a confusão, tá, pessoal? Vou até riscar aqui, ficou muito estranho. Então, coroa. O que eu quis dizer ou saem 3 caras, ou saem 3 coroas, ou saem aqui nesses 3 casos 2 caras e uma coroa, ou nesses 3 casos aqui do meio saem 2 coroas e uma cara, tá? Então só tem essas formas de encontrar aí todos os casos possíveis. Você vê então que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos possíveis. Então o nosso N de S, o nosso número de elementos do espaço amostral, é composto por 8 casos diferentes. E aí agora a gente vai procurar quais são os casos que nos interessam. Saiu exatamente uma cara. Onde que sai exatamente uma cara? Nesse aqui sai exatamente uma cara. Nesse outro aqui também, uma cara. E nesse outro aqui sai exatamente uma cara. Só dos 8, apenas 3 que saem exatamente uma cara. Nesse aqui não saiu nenhum. Nesses 3 aqui saíram 2 vezes. E nesse aqui saiu 3 vezes, né? Então, no nosso caso aqui, ó, o número de elementos do evento que a gente quer que aconteça, que é sair uma cara, é composto por 3 elementos. E aí, para finalizar, a probabilidade do nosso evento ocorrer, número de casos
do evento, favoráveis, né? 3, e número total de casos, 8, acabou. 3 sobre 8. Tá, pessoal? Eu vou separar aqui agora, porque eu prometi para vocês que eu vou resolver por análise combinatória também. Se você gostou desse jeito, ok. Dê uma olhadinha também nessa outra forma, porque alguém vai perguntar, professor, com 3 moedas, beleza, dá pra gente fazer aqui, mas se fossem 7 moedas, a gente ia ter que fazer caso por caso? Pois é, eu concordo com você que isso aqui é bom quando tem lançamento de moedas, assim, poucas vezes. Mas é interessante esse raciocínio. Se a gente fosse fazer por análise combinatória, como que a gente faria para encontrar o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos aqui do nosso evento? Sim, pessoal, o seguinte, por barrinhas aqui. Vamos separar em 3 partes. Lembra aí do princípio multiplicativo? Seguinte, no lançamento aqui, 3 vezes seguidos, concorda que esse aqui vai ser o nosso primeiro lançamento da moeda. Esse vai ser o segundo lançamento, esse vai ser o terceiro lançamento. No primeiro lançamento, jogou. Quantas são as possibilidades? 2, gente. Ou sai cara ou sai coroa. Então, 2 possibilidades. Para o segundo lançamento, quantas são as possibilidades? 2 de novo. Por quê? Ou sai cara ou sai coroa. E o terceiro, mesmo raciocínio. 2. 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2, 8. Legal, né, pessoal? Então, o 8 é o nosso número de elementos do espaço amostral, tá bom? Daí, agora, como é que a gente faz para descobrir o número de elementos do nosso evento? Galera, o raciocínio é o seguinte: ou cai cara no primeiro lançamento, ou cai cara no segundo lançamento, ou cai cara no terceiro lançamento, tá? Ou a gente pode pensar, são 3 possibilidades. Ou, se você me permite, a gente pode pensar o seguinte: a configuração que a gente quer, vou até trocar de cor, a configuração que a gente quer não é essa aqui? Que saia cara, coroa e coroa. Mas a gente quer que isso aconteça, né? Poderia rolar o quê? Uma permutação aqui. A gente quer que apareça uma cara e 2 coroas, mas poderia permutar isso aqui. A gente sabe que isso aqui vai nos dar o quê? Uma permutação, vou fazer de caneta preta, permutação de 3 elementos, sendo que 2 estão repetidos, não é? Beleza? Então, 3 fatorial e esse 2 aqui, 2 fatorial, tá bom? 3 vezes 2, né? Eu não vou deixar aqui, eu vou parar no 2 fatorial, porque esse espaço tá pequenininho, tá? Então, desisto, né, pessoal? Eu vou escrever embaixo, para que ficar economizando tanto espaço? Então, deu 3. Eu vou fazer aqui mesmo. Deu 3. 3. Então, o número de elementos do nosso evento é 3, entenderam? Temos aqui que isso tem que ocorrer. Então, é uma permutação de 3 elementos com 2 repetições aqui de coroa. Pronto, aí a gente agora faz igualzinho esse aqui, né? Se a gente já tem todos os elementos que a gente precisa, a probabilidade do evento ocorrer é dado como número de casos favoráveis dividido por número total de casos. Acabou. Professor, acabou. Tá bom? Então, foi essa, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E na próxima videoaula a gente resolve a número 3, porque esse vídeo ficou muito grande, tá bom? Abraço!